Bom dia, meus queridos. Bora fazer uma live sobre a série do momento, que precisou realmente de uma série para gente trazer debates importantíssimos e urgentes que estão na casa de todo mundo. Nós vamos fazer uma live, eu e a Maia, sobre a série Adolescência. E nessa live de hoje, a gente vai trazer assuntos com a perspectiva da educação positiva e não tem como falar da série Adolescência sem falar sobre capitalismo, sem falar sobre a gente ver a crescente de ódio, sem falar sobre a distância que nós temos da natureza humana, sem falar das relações que estão cada vez mais se deteriorando. E nessa live de hoje você vai aprender temas como incel, o que são incels, aonde nasce esse ódio, né? Porque ninguém nasce incel. A gente vai falar sobre misoginia, sobre patriarcado, sobre bullying, sobre racismo e trazendo sempre o que a gente pode, como educadores, como famílias, como profissionais, fazer essa diferença. Eu vou chamar a minha amiga, minha sócia maravilhosa da Maia. Maia, se estiver por aqui, me chama e a gente vai trazer toda essa abordagem para poder viver e olhar a educação positiva. Bom dia, bom dia! Lívia, querida, tá aqui. Gente, eu coloquei a Maia aqui, mas ela não parece para mim. Bom dia da Noruega. Oi, queridos! Cadê a Maia? A Maia chegou. Parecia você aqui, fiquei até nervosa. Falei, ai, cadê a Maia? Aceitar. Maia, quer ver que eu não vou conseguir te aceitar? Ai, que bom! Apareci. Bom dia, meu amor! Tá boa, amiga. Eu Estamos tô. madrugando aqui. Que bom começar o dia com uma live contigo. Ai, eu tô animada para falar sobre esse assunto, amiga. Eu tô feliz que você conseguiu organizar aí pra gente poder falar. Tô até com umas anotações Eu aqui. também, Maia. Final de semana eu tirei para assistir essa série, porque o pessoal ficou. Pelo amor de Deus, qual é a opinião? O que vocês podem falar sobre isso? Então a gente fez a melhor opção possível, que não é uma pessoa falando, duas pessoas falando sobre essa série. E vamos lá, então, E o nosso. conversar um pouquinho. Maia, a gente já pode avisar também que a gente não vai ter muito spoiler, mas a gente vai trazer muito essa a abordagem da. Porque assim, ó, deixa eu também. Primeiro eu quero dizer para vocês que eu amei a live, A a série. série. Eu amei muito a série, ela me trouxe os incômodos. Eu fiquei uma hora e quase 2 horas depois conversando com meu marido sobre, porque eu acho que essa é a intenção. Só que ontem eu fiquei pensando assim: precisou de uma série na Netflix para nossa geração extremamente conectada acordar para o que está acontecendo dentro do nosso próprio quarto. Vamos Pois é, começar por aqui já? e eu assisti várias entrevistas, eu adoro fazer isso. Eu assisto uma série que eu gosto muito, aí eu quero conhecer quem produziu, eu quero conhecer quem escreveu, eu quero conhecer os atores, eu tenho sempre essa vontade. E aí eu fui entender a história por trás da criação dessa série, né? E para quem não sabe, o pai na série, o ator que faz o papel do pai, também é o produtor e ele criou a série. Saiu da cabeça dele a ideia, e claro que daí ele contratou roteiristas para escreverem. Mas por que surgiu? Ele é pai. Uhum. Ele é pai, ele tem filhos. E aí ele se deparou com uma notícia no jornal, no Duas, né, qual Maia? ele Duas. primeiro foi uma, aí ele leu essa notícia, assim, um adolescente matou uma garota, e assim, nessa idade, 12, 13 anos, e aquilo chocou ele profundamente. E aí, umas 2 ou 3 semanas depois, ele viu outra notícia, e ele começou a ficar muito perturbado com isso. Ele falou assim, gente, mas são, ele fala, kids, né? São crianças, o que está acontecendo? Que tem criança matando criança? Então, assim, gente, para vocês terem uma ideia, a série não é sobre. Investigação No começo eu fiquei com essa impressão de. policial. Exatamente. Tipo, não é sobre, vamos confirmar se matou ou não. Não é sobre isso. É a tentativa de entender por que que isso está acontecendo. A grande questão é, tanto que no primeiro episódio você já tem a resolução do caso. Não é sobre o caso, é sobre, peraí, o que está acontecendo? Por que que estamos chegando nesse ponto? E aí ele constrói uma narrativa, só que parece que é uma ficção, mas é muito realista do que está acontecendo, né? Então, por isso que a gente vê na série
a retratação da relação de pais com seus filhos, vários tipos de relações, e nós vemos a relação da escola com os alunos pré-adolescentes e adolescentes. E é muito profundo mesmo, porque na própria série tem um momento, e vai ter spoiler, né, gente? Mas assim, não, isso não exclui que vocês assistam. Onde o policial que está fazendo a investigação percebe o quão ausente ele tem estado da vida do próprio filho. Então a gente vê esse movimento acontecendo na série. É impressionante, assim, sabe? E eu também, amiga, fiquei falando com meu marido muito sobre isso. Ele também assistiu, a gente maratonou, assim. E foi muito impactante. E eu falei para ele uma coisa assim: nossa, graças a Deus que a gente até hoje não deu celular para os nossos filhos. Ainda É. bem que a gente continua Olha, mas você que não é a moça dando. da educação positiva, que é pura permissividade, você não deu ainda Quero tela ver para dar sua conta, né, amiga? criança? Quero ver dar conta, sustentar esse limite, viu? Porque, ó. Bom, aqui eu preciso só dizer para vocês, a Maia também tem um pré-adolescente, eu tenho a Catarina de 10 anos, a minha filha não usa celular, não usa eletrônico, a gente usa sim, né? Por exemplo, a Sim. Catarina tem, fala com os irmãos, mais jogos, essas coisas. Aqui em casa ainda, eu sou mais radical ainda um pouco com a Maia ainda, a gente quando estava junto as crianças, né, Maia? E tá tudo bem, não é uma questão de certo e errado, mas aqui em casa Mas daquela época pra cá diminuiu, amiga, ainda mais, não, viu? Aqui mas em é que a casa tá. Maia é a nerd que gosta de videogame. Você vai bem no videogame. Eu sou a que fica tonta no Mario Bros, amiga. Eu não posso. Eu Então, eu gosto. não jogo videogame. Então, aqui em casa não tem. Então, É. assim, mas por exemplo, quando a gente tava com a Maia, a Maia gosta também, o meu marido também gosta, acabou que a gente jogou junto e tudo bem. E olha só a Maia dizendo. Daquela época pra cá também revi. Isso é educação positiva, ok? Sim, Então, total. Maia, mas sabe o que eu quero trazer? Primeira coisa, eu vi, inclusive tem a Mari, acabou de escrever aqui, ela falou o seguinte: na minha cabeça, o menino não tinha Matado. matado a menina. E veja, gente, uma das partes do filme que me pegou muito, Maia, que me deixou assim, tipo, foi no final do filme, da série, no quarto episódio, quando o pai vai ao mercado comprar coisas e o menino vem, como a Não, Mari, assim, dizendo assim, ó, nós estamos com o teu filho. Ou seja, o que eu quero só dizer para vocês é aqui forte. é que essas teorias da conspiração, essas coisas, e para mim, um resumo, eu, Flávia, Mai, e aqui também a gente vai poder discordar, a série não é sobre redes sociais. A série o problema em si, se a gente ficar dizendo que é só redes sociais, a gente está muito no raso. A coisa é muito mais complexa. E eu gosto muito, lembra que no congresso eu fiz uma palestra, Maia, que foi sobre o mito da infância feliz. E aquele livro, Humanidade, ele me marcou muito, porque tem uma parte do livro que ele conta que os franceses foram estudar uma comunidade no Tonga e quando chegaram lá, um dos anciões falou, né, ó, a nossa diferença para vocês, e acho que é assim que a gente pode depois começar a definir as partes dessa live, é vocês franceses, vocês ocidentais, vocês amam os filhos de vocês. Nós amamos todas as crianças. E o que Uhum. nós estamos fazendo em sociedade hoje? Então, o que é Sim, importante? É importante a gente começar a entender que a live não é só sobre internet. A live, a série, a série sim. não é só sobre internet. A série não é sobre adolescência, é sobre nós enquanto sociedade. Inclusive, eu tenho uma crítica em relação ao título, tá? Eu não Ah, gostei do título da série. Não, porque assim, ele coloca esse título e aí dá a impressão que o foco é a adolescência. E não é. Assim, quando você vai entendendo a série, você vai entendendo o que está acontecendo, é sobre relações, não é sobre a adolescência. Na verdade, é muito mais amplo, né? Na verdade, é sobre choque transgeracional, é sobre machismo estrutural, é sobre sobre teorias da capitalismo, sobre. sobre Então, extrema-direita. inclusive, por exemplo, sabe aquela aluna negra? Que aí ela fala, não chama minha mãe que ela fica chateada de ter que sair do trabalho. Olha a situação que o capitalismo coloca as famílias. De uma adolescente estar passando por um luto e falar na escola, não chama minha mãe, não avisa ela não fala nada não, porque ela vai ficar nervosa de sair do trabalho. Por quê? Porque é lógico que daí vão tirar do salário dessa mãe. Então, assim, enfim, aí eu não gostei do título porque eu fiquei com um medo, amiga. Eu vou ser sincera aqui com vocês. Eu fiquei com um receio de que
as pessoas que talvez assistissem essa série de um lugar um pouco mais distanciado, talvez um olhar um pouco mais leigo, ficariam culpando os adolescentes, porque na série também eles retratam os adolescentes como selvagens. Isso também eu fiquei assim, Mas é que assim, ó, na série foi fiel ao que é a nossa sim, sociedade. Tanto que aquela isso parte sim. onde eles falam, essa escola fede a vômito, masturbação E e tem cabbage, cheiro. né? Repolho, sei lá, fala. Repolho, é. Então tem cheiro ruim a escola. A professora, então olha a violência institucional. Gente, o que que eu quero que vocês entendam, que vocês percebam e se coloquem então nessa perspectiva do adolescente e se coloquem de como é eu estar num local onde todo mundo me trata como um animal, porque foi e essa palavra que a diretora falou, eles são animais. Eles são terríveis, eles são péssimos. E a gente vem de uma sociedade onde a adolescência era só uma fase latente, ela nem tinha as particularidades que hoje a neurociência sabe. Quer dizer, a neurociência sabe, como diz a Alice Miller e a gente na Escola de Educação Positiva, muitos profissionais estão muito distantes ainda do que é e o que acontece a poda neural, a questão do controle inibitório, o quanto os adolescentes precisam de uma figura de apego, né? Porque a gente fala muito lá na nossa pós-graduação que a adolescência é quando o rio encontra o mar. Se você está aqui, pai, mãe, profissional, você precisa estar na escola da educação positiva para você aprender que a adolescência é o resultado da infância vivida. Então vamos falar só sobre a adolescência e depois vamos falar sobre os temas principais. Por que que eu quero que é importante, Maia, a gente pensar? Imagina eu, adolescente, numa escola, me trata como se fossem animais, onde está numa distância e a escola e a série mostrou plenamente para mim o abismo que existe na sociedade adultocêntrica, que só pensa em si, para os adolescentes. Pai, você está passando vergonha Nossa, aqui. O e ele, adolescente fala não, pro gente, pai que é. essa parte foi assim, eu fiquei muito emocionada de ver esse filho. E assim, quantas camadas de violência, né? O pai, nessa cena que que a Flávia tá falando, se trata do policial, que é um homem negro, e seu filho, que também é negro. E há poucos instantes antes, o pai falou para o policial, que é o pai, falou para um outro aluno que ele era muito popular na escola depois que ele cortou o afro dele. Isso a gente já está falando de Racismo racismo, né? Ele só se tornou total. popular quando ele abriu mão do cabelo volumoso dele. Isso daí já foi assim. E aí tem esse momento de intimidade que o policial, que é pai, fala assim para outra investigadora: nossa, esse foi o tempo que nós ficamos mais tempo falando faz muito tempo que a gente não conversava desse tanto, que foi o momento no qual esse filho negro que passa por bullying na escola, que é destratado na escola, começa a falar para o pai: pai, você está investigando para o lugar errado, está totalmente errado o que você está investigando. E aí ele abre a primeira pista, que a gente finalmente tem uma pista do porquê que aconteceu alguma coisa, é nesse momento. Antes disso era tudo meio que mensagens subliminares, mas nesse momento tem uma pista muito clara para nós que estamos assistindo. O policial, que é de uma outra geração, que é da nossa geração, tá indo para uma pista não faço ideia do que está acontecendo, não consigo encontrar o motivo por trás, e o filho fala: você está indo pelo lugar errado, porque cada mensagem que tem aqui, cada coraçãozinho, cada emoji tem um significado, e o filho traduz para o pai o que cada emoji. E nessa tradução, o pai, que é o investigador, entende: meu Deus, estava rolando bullying aqui. Tava rolando, e claro que não é só sobre bullying, gente, o buraco é muito mais embaixo. Mas quando a Flávia fala desse abismo entre os adultos e os adolescentes, os emojis são a pontinha do iceberg. A gente não sabe identificar a linguagem que os nossos filhos utilizam na internet, mas isso é a pontinha do iceberg. Quanto mais que não tem aqui, debaixo desse iceberg, que a gente não está vendo, que a gente não está entendendo, que a gente não está entrando. E aí nós temos, por exemplo, o professor Dr. Hugo Monteiro, que é pesquisador especialista na área da adolescência. Eu estou com o livro dele aqui Professor perto. da nossa pós-graduação, que Exatamente. tem o livro A Geração do Quarto. E ele fala exatamente, assim, a série é exatamente sobre o livro dele, tá aqui, A Geração do Uhum. Quarto. A gente está permitindo que os nossos filhos fiquem nos quartos deles. O tempo que eles chegam da escola, eles já largam a mochila, sobem para o quarto deles, fecham a porta. E aí, às vezes, os pais se sentem inseguros
do tipo, não, mas a gente precisa dar privacidade, né? Mas a gente está permitindo e a gente está construindo relações nas quais isso é validado, né? Que um membro da família fique isolado dentro da própria casa. E a gente não está apontando o dedo aqui para os pais, para as famílias. A série mesmo traz essa reflexão. Não é só um fator que está envolvido, são várias coisas. Por exemplo, nós não crescemos com a internet e os nossos filhos estão tendo internet. Então a gente não teve essa experiência, a gente não viveu essa realidade, os nossos filhos estão vivendo, então a gente está tendo que aprender a lidar com isso agora, essa é a verdade. E estamos lidando com um, um estimulador que é a internet, que são as redes sociais, que é tela, né, que é altamente viciante, né? Que é altamente cativante, que suga. E se você deixar eles vão ser sugados, a gente vai ter que ser essa resistência mesmo, gente. A gente vai ter que sustentar esse limite mesmo. Só que não é só sobre sustentar o limite, chegar e mandar e para e desliga aí. Se você não sair daí, eu vou desligar o Wi-Fi aqui de casa. Não é desse lugar também, né? Até porque, Enfim. né, Maia? Porque é importante a gente entender, ó, o Hugo Monteiro é professor da nossa pós-graduação, tá? É importante a gente dizer que, sim, eu tô vendo alguns comentários aqui, a neurociência tem muita coisa explicando a adolescência que não tinha antes, só que o que a gente sabe da neurociência está muito distante. O que a Maia tá falando agora, na nossa vivência prática, né, dessa geração do quarto e tudo mais, é que os nossos filhos não estão seguros no quarto, gente. É importante a gente entender. E a pergunta que a gente sempre faz é que é a gente olhar além dessa questão do eletrônico. E sem o eletrônico, o que, que é que essas crianças e os adolescentes têm? A gente achando que é limite que eles precisam, que é crítica o tempo inteiro, que visão nós temos da aborrecência, que eu, como adolescente, vou querer estar num ambiente de uma relação superficial, que não me sinto importante, que não me sinto aceito, que já é reflexo. Maia, antes da gente nomear o que, que é incel, o que, que é cada coisa aqui, que eu acho importante, eu quero de novo pontuar uma coisa que a gente começa todas as formações na nossa escola. Para mim, a série retrata com muita fidelidade o que a gente está vivendo em sociedade e dentro das nossas casas em relação à linguagem relacional aprendida desde cedo. Por exemplo, a Maia nasceu na Suíça. Vocês acham lindo que a Maia fala tantas línguas? Por que, que a Maia não falou alemão desde o primeiro momento? Porque falavam em português e em suíço com ela. Então, a linguagem da Maia foi uma linguagem aprendida. Eu falo português porque a minha linguagem foi aprendida. Agora, trocando a língua por um relacionamento, se eu tô o tempo inteiro aprendendo a me relacionar do sujeito para o objeto, ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e isso depois troca e troca e troca, eu nunca sei me relacionar como pares, como igual valor, com dignidade, onde todos têm suas diferenças, todos têm Uhum. suas particularidades, tem que ser assim. E eu acho muito importante, eu fui fazer um curso sobre tiroteios em massas, em escolas e tudo mais, que eu falei para você, Maia, e tem uma frase, inclusive, que aquela mesma professora nossa falou. O que que acontece? Cadê os sinais que a gente não viu desses Ah, isso ataques? é Cadê muito. os sinais? Aonde estão os sinais que a gente Uhum. não viu? E eu achei muito legal que hoje de manhã eu recebi duas mensagens por DM, Maia, dos sinais. Primeira, uma mãe de um bebê de 2 anos que foi expulso. Eu tô falando a verdade. 2 anos que foi expulso da escola porque mordia. Então ele foi convidado a se retirar porque mordia. A outra, a menina que tá em crise com 4 aninhos porque a professora não dá estrelinha porque ela tá no quadro do pensamento e não sei o quê. Ou seja, gente, os sinais. O que que a educação positiva fala o tempo inteiro? Todo comportamento é comunicação. O que que nós estamos fazendo com a comunicação dos nossas crianças desde cedo, silenciando? Não precisa chorar, não. Não tem medo, não tem medo, não. Você já é grande para isso. Não tá com raiva da Maia, não. Vai lá e Uhum. abraça ela, camisa da amizade. Hoje Nossa também, Senhora. hoje também a Maia tá mandando eu gravar alguns criativos, porque vai ter um evento da Escola de Educação Positiva, e eu gravei um criativo dizendo: pai usa educação positiva, porque a filha falou que o vídeo, que o carro deles era velho. E aí o pai filma a criança, expõe a criança se jogando no chão, porque ela falou que o carro. E era fato, o carro realmente é velho, mas o pai leva pro pessoal super maduro
filma a criança, expõe, esse vídeo viraliza e o pai manda a criança embora a pé de casa e Porque. vai acompanhando ela. Ai, Agora, deixa eu te gente. falar, os adolescentes estão sendo influenciados pelas redes sociais. A minha filha chegou em casa ontem e falou: mamãe, o tio fulano de tal estava rindo, conversando com todo mundo, porque a fulaninha, não vou falar aqui, né, porque pode chegar a pessoa, tava chorando muito e ele pegou um pedaço de queijo e jogou na cara dela. Ai, Eu quero pedir para gente do vocês, eu quero céu. pedir para vocês se esses 4 exemplos que eu dei foram de adolescentes imaturos com problemas de redes sociais ou foram adultos influenciados pelas redes sociais, fazendo violência com a criança, gravando, filmando, expondo. Gente, trend, quando começa a falar, ah, você viu aquela trend? Não quero ver. Não quero Nossa, é ver, muito. porque é adulto o tempo inteiro violentando. E por que eu tô falando tudo isso? Como é que eu não vi o meu filho sendo racista, sendo homofóbico? Eu estou atendendo umas escolas aqui onde um grupo de WhatsApp de 90 alunos estava sendo racista, supremacista, dizendo que ia matar e estuprar o filho do porteiro, porque é um dos únicos meninos pretos. Ou seja, será que essa sociedade está pronta? Como é que eu não vi o meu filho fazendo tudo isso? Eu não vi os sinais. Os sinais estão desde os 2 aninhos até os 4, 5, 6, 7, 8, a gente controlando, dominando, impondo, abusando, humilhando de forma vexatória contra as leis do país, contra a ciência. Aí agora o menino se tranca. Então, castigo, 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 castigo. Ai, aprende que Aí, tem que ficar Maia, isolado com mesmo. 14 anos, eu vou lá e falo pra Maia assim: Maia, vai pro teu quarto. Ela vai dizer com o melhor prazer. Eu não quero conviver com você, que desde da minha infância tá me humilhando, me castigando, tá fazendo, me tratando como um repolho, me tratando como inferior, querendo que eu seja submisso a você. Agora eu não quero mais nem ficar perto de Existe um, você. existe uma grande confusão no senso comum em relação à educação. As pessoas ainda acham, e assim, eu não tô apontando o dedo porque eu cresci achando isso também, tá? Que o que ensina é o moralismo. Por exemplo, você esqueceu a tua jaqueta que eu falei para você levar porque ia fazer frio, agora também liçãozinha de moral, aprenda a me escutar. Os adultos acham que essa forma de educar, o moralismo. Então, você não está me obedecendo, então eu vou te dar um castigo, vou te E dar uma para isso lição de eu uso moral. vergonha, medo, né, Maia? Exatamente. Só que a gente tem que entender que não é o moralismo que ensina. O que ensina é a relação. Não é o que você está achando que você está ensinando. Isso não está ensinando. Aliás, vou refalar de novo. O que você está fazendo, o que fazemos quando usamos o moralismo, não educa, mas ensina. Ensina o quê? Que quem tem mais poder sai ganhando na relação. Que quando você ama alguém, você pode abusar dessa pessoa, porque mamãe diz que me ama, papai diz que me ama, mas abusa de mim, me envergonha publicamente. É, quando eu estou na escola e não me comporto do jeito que esperam que eu deveria me comportar, meu nome é colocado para todo mundo ver o quão incompetente eu sou. Então, assim, gente, o moralismo que nós usamos para educar, ele não educa, mas ele ensina, sim, sobre como se relacionar com o mundo, consigo mesmo e com as pessoas próximas. Então, quando eu coloco uma criança para ficar na cadeirinha do pensamento sozinha, o que ela aprende não é de um lugar moralista. Ai, realmente, né? Eu fiz algo errado, então eu deveria pagar o preço por isso. O que ela aprende é: quando eu erro, eu não tenho com quem contar. Quando eu erro, o que eu mereço é ficar isolada e ficar sozinha. Quando eu erro, eu não posso pedir ajuda para ninguém, eu tenho que sofrer sozinha pelo meu erro. Então, entendamos que as crianças aprendem sobre o mundo, sobre as relações, através de como nós tratamos elas e não com a nossa intenção moralista. Eles não compreendem, mas eles aprendem, infelizmente, aprendem e muito. Só que esse moralismo, ele só vai ser passado de forma violenta. Essa forma moralista de educar só é passada de forma violenta. Você fez tal coisa, então toma essa consequência. Você não me escutou? Toma essa consequência. E aí o discurso não, porque quando vai crescer, tem regras no mundo, tem que saber lidar com essas regras. Mas esse raciocínio, para mim, é a mesma coisa de falar para o meu filho ou para minha filha de 7 anos: toma essa chave do carro e dirige.
Não, vai dirigir. Eu tô mandando, vai agora. Mas por que você tá falando que ela tem que dirigir, Maia? Ué, quando ela for adulta, ela tem que saber dirigir. E ela tem que começar agora. E nós não entendemos a diferença do universo infantil e adolescente para o universo adulto, porque se eu, por exemplo, vou e assino um contrato de locação de um móvel, ou seja, eu preciso alugar um espaço, eu vou ler um contrato. No contrato diz que existe uma multa caso eu não pague o aluguel. Existe uma multa de que eu vou ser forçada a sair desse imóvel se eu não cumprir com as minhas obrigações. Só que as pessoas não param para pensar que essa multa vem com uma forma de proteger o dono desse imóvel. Não é um castigo aleatório e qualquer. Existe uma explicação. E mais, eu, enquanto adulta aqui, eu posso escolher. Não, eu acho que eu não quero alugar esse espaço. Ou eu posso negociar, ou eu posso modificar esse contrato com essa pessoa. Ou seja, tem muita liberdade de negociação. E ainda assim, a gente joga na cabeça das crianças e arrasamos as infâncias e adolescentes com esse discurso. Ah, porque quando cresce tem regra. Gente, a gente sabe que no universo adulto tem regra, mas a gente tem muito espaço para poder conversar sobre isso, para poder negociar, para poder recorrer. Se você pega uma multa, você pode recorrer. Não é assim que tem que aceitar e pronto. Não é assim que funciona no mundo adulto. Mas ainda assim, nós queremos que cérebros não maduros ainda lidem com algo que está completamente fora de sua realidade, porque achamos que assim estarão mais preparados para o futuro. A gente está pulando etapas e dando chave para uma criança dirigir um carro. É exatamente o que estamos fazendo com as infâncias e com as adolescências, porque achamos que adolescente já é um projeto de adulto. Gente, a adolescência é uma fase por si só. E acontece uma poda neural tão impactante, tão importante nessa fase. E quantas mudanças acontecem nesse corpo, gente? Meu E o Deus! quanto eles A estão gente não tem carentes. paciência. Carente por relações, Maia, o quanto eles precisam de apego seguro ainda. E é importante dizer, um dos pilares principais da escola educação positiva é o apego seguro. E o que eu tenho visto cada vez mais, e na série ficou exposta para mim, Maia, que na falta de apego seguro, porque existe um abismo, e aqui, gente, veja, a gente está falando, não estamos apontando o dedo e culpando a escola, estamos falando fatos, que existe esse adestramento aí que a Maia acabou de falar nas escolas e existe dentro de casa também. O problema não é apontar um fato, não é nem rede social, nem só bullying, nem só escola, nem só família, nem capitalismo, é um conjunto de tudo isso e de pensamentos extremistas. Aí o que acontece? Todos ali querendo pertencer. E se eu não tenho um porto seguro em casa, eu vou me apoiar enquanto adolescente a outro cérebro imaturo que são meus pares, Maia. Isso por si só é muito forte. E nós vemos uma geração que não sabe como eles se comunicam por emojis. E estão querendo abusar de poder, porque para nós, na educação positiva, tudo isso que a Maia nomeou, que é desconhecer o desenvolvimento cerebral do ser humano, não é nem das crianças, do adolescente, é nosso. Um cérebro maduro só depois dos 25 anos, gente. E a gente espera do adolescente que eu tô lá o tempo inteiro, me obedece, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Chega na adolescência e diz, Maia, seja proativa. Como assim? Mas agora eu posso pensar, agora eu posso ser proativa? Aí existe um abismo entre os pais, não existe apego seguro. Eu preciso pertencer, como a Lívia, que é a Lívia é sócia da Escola de Educação Positiva, quem não conhece ela está aqui. A ausência de apego seguro, buscamos pertencimento no mundo. E o meu mundo, quando adolescente, são os meus pares. Ou seja, eu tô colocando um filho no mundo que se apoia em outro adolescente mais imaturo do que ele, ou tão quanto ele. Por quê? Porque em mim ele não pode confiar. Porque eu castigo, oprimo, critico e faço tudo isso. E aí é E importante. assim, não, termina o raciocínio, termina o Não, e aí é raciocínio. importante a gente entender a distância que tem o adultocentrismo da realidade. Não é a criança que tem que sair do quarto, somos nós que temos que entrar para entender o mundo, o universo deles, para entrar na vida deles e saber que, por exemplo, uma criança, dito tudo isso, que não tem apego seguro,
que não tem, que o tempo inteiro foi submetida, dentro de casa, eu tô falando, foi tratada como inferior, nunca teve pertencimento dentro da própria casa, se sentindo importante, aceito, amado, vai para uma escola que quer adestrá-lo, que trata ele como inferior, que faz coisas contra a lei, como semáforo do comportamento, estrelinha, deixar sem recreio, tudo isso que a gente sabe que tem em todas as escolas e são contra a lei. É contra a lei. Expor criança e tudo mais. E aí o Tá que no ECA, acontece? tá, gente? Só para o Tá pessoal no saber, tá no ECA, na ECA, Constituição viu? Não Federal, na pode fazer isso. LDB, na BNCC, em todas as leis aí, a escola sabe. E aí, o que que acaba acontecendo? Chega na adolescência, eles não têm uma segurança, não têm com quem contar. Eu quero só pedir para todos vocês que estão aqui nessa live agora, vocês que são famílias, que estão nos assistindo, vocês que são profissionais, a adolescência de vocês não foi marcada por ninguém me entende? Por uma incompreensão enorme? Por não ter nem com quem contar? O mito da infância feliz é esse, é ter que passar sozinho. Aquele adolescente da série, que é o filho do policial, que começa a série dizendo que não vai para a escola porque tá com dor de barriga, porque Ai, tá mal. O que que gente. os pais, que o pai faz? Tá enrolando. Olha só, Ai, tá falando gente, comigo porque eu que sou um mole da relação, né? Ele esse é fala, o vai falar isso. sintoma, essa é a solidão, é passar por tudo e ir sozinho. Aí o que acontece? Aí eu acho pertencimento aonde? Nas redes sociais. E o problema não é só as redes sociais, mas é um sim. Precisamos de regulamentação das redes. E agora eu vou entrar num ponto bem sensível, Maia, que é o seguinte: a principal fonte de adestramento dessas pessoas, que continua sendo essa hierarquia de poder, esse discurso de ódio, é de extrema direita. Supremacistas, racistas. Peraí, vamos explicar o que é supremacista, porque eu acho que nós estamos por dentro, mas eu acho que eu gosto muito de destrinchar esses termos para as pessoas entenderem, Flá, o que significa, porque eu acho que não é um termo tão utilizado, tão comum. Então, quando a gente fala de supremacia, geralmente é supremacia, inclusive o termo geralmente usado é supremacia branca, só que aí as pessoas disfarçam e chamam de apenas supremacia. Então, vocês vão lembrar na Segunda Guerra Mundial, embora não seja o único momento em que isso aconteça, no qual Hitler começa a convencer a população alemã de que as pessoas brancas, loiras, de olhos azuis são superiores, e inclusive ele usa a ciência Eugenista, né? para justificar isso. E a partir desse discurso, ele começa a criar uma separação na população, obviamente, entre esses que representam essa raça superior, por isso supremacista, versus os que não se encaixam nisso, ou seja, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas gays, todas essas pessoas, e também judeus, né? Xenofobia, Os né? supremacistas também se veem como os filhos de Deus cristãos superiores, blá blá blá. Então eles começam a atacar e a violentar e a boicotar e depois mandar para os campos de concentração com esse discurso de somos melhores e os demais têm que ser limpados. Isso é lixo, escória. Vamos fortalecer essa raça branca do olho azul, do cabelo claro, que nós somos mais resistentes do que as outras raças. Só que essa história não ficou na Segunda Guerra, que terminou em 44, em 45. Não ficou Ai, lá atrás e cancelou. Nós temos hoje esse discurso presente. Inclusive, Trump foi eleito nos Estados Unidos com porque esse ele discurso, é supremacista e as pessoas que acreditam como ele votaram nele. Então, a gente está falando aqui de extrema direita, que são essas pessoas que têm esse discurso de que somos superiores e por aí em diante, tá? Então, esse discurso supremacista, olha o que acontece com a rede social, quando isso se mistura com a rede social. Por exemplo, quando nós estamos falando de rede social, é tudo muito um jogo de o quê? Capital. Quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue impulsionar os seus conteúdos e mais pessoas você alcança. E aí entra uma questão aqui da psicologia social, que é a seguinte: quanto mais eu vejo algo, uma pessoa ou uma mensagem, mas eu começo a achar que é uma mensagem confiável, porque eu vejo ela exata. com frequência, que foi que é o que vem acontecendo nas últimas eleições. Quem está ganhando mais são as pessoas que mais têm dinheiro para injetar nas redes sociais e com isso influenciar a mentalidade
geral e com isso conseguir mais votos. E aí nós temos um problema porque quem tem muito capital para fazer isso são as pessoas da extrema direita, do Exato. discurso supremacista, que investem nisso e vão captando principalmente os mais vulneráveis. Nós Exatamente. estamos falando aqui dos adolescentes e das pessoas também da terceira idade, que nós vimos quando a gente fala, por exemplo, do que aconteceu do ato lá de 8 de janeiro do ano retrasado, E outra, eram né, muitas Maia? O pessoas, antivax. exatamente, muitas pessoas que foram manipuladas por esse discurso, né? Então, assim, a questão das fake news vai atropelando Vai. as pessoas, vai conquistando, e a gente está querendo dizer o seguinte, gente, essas pessoas estão sendo atropeladas por isso, não é de um lugar consciente, porque isso é psicologia. Se você vê uma coisa com frequência, você começa a achar que é uma verdade absoluta. Não é que a Exatamente. gente E está Maia, contando. olha só, as pessoas estão dizendo que quem não está ligando alhos com bugalhos está perdido. Que a Maia está Não, tudo bem, extremamente no faz foco. Tem parte. um ponto importante aqui que você não citou e que a gente pode analisar, que você citou tudo perfeitamente, e só tem um que para mim é onde entra no incel, que é o quê? Esses discursos de extrema direita supremacias têm um recorte de gênero. Qual é o recorte de gênero? Onde eu e a Maia não somos mulheres pensantes que estamos aqui. Eu e a Maia somos apenas útero. Veja pelos extremacistas que estão apoiando nazistas nos Estados Unidos. Sim, isso é fato, você não pode negar. Isso é de extrema direita. Sim, isso é fato histórico, você não pode negar. Que o quê? 14 filhos com não sei quem e não sei o quê, e mulher é só um útero para reproduzir. Trato mulheres como inferiores, e aí o que acontece? Aonde começa o ódio a meninas e mulheres. Primeiro, só para um dado aqui. O maior tiroteio, tem tiroteio, gente, toda semana, para não dizer todo dia, porque em média são de 4 a 7, né? Nos Estados Unidos, atentado a escolas. O que que acontece? São todos meninos brancos. Em sua super maioria, meninos brancos, matando em sua maioria meninas e mulheres, o alvo dos tiroteios. Então, o que que é importante a gente entender? Esse diálogo está principalmente no TikTok, no Discord, aonde eles captam essas pessoas, esses discursos, e o que que é incel agora. Então, a Maia explicou o que era supremacista, não tem como não relacionar a política. A nossa existência política, quem que é contra a regulação de mídias, Maia? A extrema-direita. E o pessoal Pronto. tá aqui, mas a extrema-direita. Gente, onde é que a extrema-esquerda? Onde é que a extrema-esquerda tem algum poder aqui nas políticas do Brasil, gente? A gente não tá falando que extrema-esquerda também é legal. Tudo que é Não é extremista, bom. vai acontecer o quê? Eu coloco um tampão aqui e não olho ao redor. Mas Mas me fala aonde que a extrema esquerda tem algum poder na política aqui, gente? Ou nos Estados Unidos? Não, não é nem falado, não tem nem pauta, porque a extrema direita tem muito mais capital para poder investir e faz muito mais estrago. A gente está falando de extremismos, de e extremismos. aí o que que acontece, Maia? Que tem esses incel. O que que é incel para a maioria que não sabe saber e precisa saber? Pego nisso tudo, é importante entender que sem apego seguro, vindo de uma sociedade que já tem uma base, ou seja, não adianta eu dizer, Maia, filha, você tem que me respeitar, a gente precisa cuidar um outro, e aí eu falo isso, dali 5 minutos estou vivendo uma relação com meu marido desrespeitosa na frente da Maia. O que eu estou fazendo fala mais do que eu estou Porque ensinando, meus amores. são as relações que Ponto. ensinam, não é as nossas palavras e nem moralismo. Exatamente. Aí, É quando isso. eu começo a ampliar meu olhar, eu preciso entender que incel vem de uma abreviação de incel, quer dizer, cel de celibatário, in de involuntário. Então, o que que acontecer? Então, eu sou. É onde a série começou a falar do 80-20, como se 80% das mulheres só se interessassem por essa Por 20% de por homens. cento dos homens, Olha aham. como o machismo, a misoginia, para quem não sabe, misoginia é o ódio, né, que os homens têm para com as mulheres. E tem um vídeo de um youtuber brasileiro, Maia, que ele tá fazendo um vídeo num shopping
Esse vídeo me chocou num nível que eu pensei, vou fazer um react, mas eu fico assim, eu não quero dar palco pra isso, Eu porque eu sei, fico eu assustadaça. sei, eu E aí sei. ele tava fazendo um vídeo e aparece os meninos, uns adolescentes, Maia, de 11, 12 anos. E eles falam assim, ódio as mulheres, morra as mulheres. Aí o youtuber faz assim, que foi que eu fiz? Ele se dá conta do que a narrativa dele estava gerando nos adolescentes. E você, pai e mãe, achando que YouTube é ok, que TikTok é ok. Você nem sabe se teu filho está no Discord, onde é que tá, se o teu filho está no X, que não deveria nem estar. Precisamos de regulamentação. E aí a gente vê essa crescente de ódio e você acha que o teu filho no TikTok nunca caiu num Conteúdo vídeo de um Red adulto, Pill? Num vídeo de é. Red Pill? Aí a maioria das mulheres não sabe o que é Red Pill. Red Pill é o suco da misoginia, que é aqueles homens Vamos adultos explicar o que que é isso. que falam. Vai, explica, Maio, o que é Por misoginia. exemplo, vocês viram que viralizou ano passado aquele vídeo de um cara, ai, porque é Campari, porque eu não tomo breja com a mulher, eu tenho que tomar Campari, sei lá o que, né? Então, esse tipo de discurso é o quê? É o homem, por exemplo, tá sentado no restaurante, quem tem que fazer o pedido da comida é só o homem. Porque a mulher tem que ficar ali, apenas ela pede pro marido e o marido pede pro garçom. E a mulher tem que ser apenas completamente feminina, ok? Então, assim, dentro do padrão imaginário da sociedade, né? Ela está submissa a esse marido, né? A esse seu, enfim, a esse homem. Então, existe uma relação na qual as mulheres se auto-enganam, obviamente, falando coisas do tipo, não, mas isso é maravilhoso porque meu marido provê E eu quero ser uma thread wife, né, Maia? e aí, assim, né, tem que ser assim, porque tá escrito não sei aonde, que a mulher tem que ser submissa, porque é assim que funciona, é assim que agrada sei lá quem. Só que esses argumentos vão sendo fomentados, e a gente tem que entender que são apenas discursos tirados da cabeça de pessoas. São discursos inventados, só que alimentados por pessoas que acreditam nisso. E aí o homem fica com esse discurso de, ah, não, porque a mulher não pode vestir tal coisa. Ah, porque a mulher tem que. Não é ela que tem que fazer o pedido no restaurante. A gente está dando exemplos, assim, bem superficiais para vocês Não, e a entenderem. Mas Maia, essa coisa gente, de ela. Red Pill é essa masculinidade que o homem tem que ser muito másculo, porque se a mulher tiver uma energia masculina, vai deixar o homem mais feminino, isso vai desequilibrar, blá, assim, E outra, gente, é eles que discursos sustentam. tirados do sovaco Exato. mesmo, E né? eles Discursos que tirados do sovaco. sustentam, Maia, essa questão de pegar novinha. Eles que sustentam, Maia, esse discurso de que mulher, por exemplo, como é o nome que eles chamam, que é mulher sol, mãe sol. Mãe sol. Não conheço. Mãe sol é mãe solteira. Então, mãe solteira é mãe rodada. Se já Porque passou já tá usada, já tá aí não, nem gata. a pau, nem a pau. Então, o que que é importante a gente entender, amores? Que essa é a sociedade que a gente está vivendo hoje, que sim, tem recorte político, que sim, se a gente não for uma base segura muito grande dentro de casa, isso vai estar influenciado em Maia. Eu vi psicóloga, uma psiquiatra fazendo uma análise dizendo que aquele menino era psicopata. Ai, Meus gente. amores, parem de buscar Só diagnóstico, que de a buscar série culpado. deixou, eu sinto que a série deixou um pouquinho esse gostinho, sim. Quando ele Eu não senti, sai. Não, amiga, Maia. eu acho. A gente não se deixa levar por esse discurso enganado, mas eu acho que quem não tem Eu não tô falando que a gente sabe mais, não é de forma nenhuma essa. A gente tem uma perspectiva muito específica. E eu acho que no finalzinho, quando ele começa a gritar com ela, mas você não gosta de mim? Mas você não gosta? Mas você tem que gostar de mim? Você não gosta de mim? E ela corta a conversa porque cai a ficha nela, naquele momento que não. Ele realmente matou, não tem o que fazer, né? É isso. Fica um gostinho. E ele não tá na prisão, ele tá numa instituição para pessoas inválidas mentalmente. Então eu acho que deixa um Mas, gostinho para quem Maia, não entende de que ele tem tudo alguma psicopatia. Eu bem, acho mas é que que a é gente já sabe tendencioso. porque nenhum psicopata quer pertencer ou se Sim, importa ou mostra esse tipo de coisa. Um psicopata estaria cagando para se ele gosta dela ou não, entende? A questão é que não tem essa explicação, sim, você sentiu. Ok, sim. mas a questão é, rede social precisa sair do raso. Precisa sair do raso. Não se enganem por profissionais que ficam falando que o problema é as redes sociais. Por isso que a escola tem apego seguro como base,
Neurociências, onde a gente vai estudar muito tudo isso. Profissionais, por favor, ampliem seu olhar. Não foi uma, não foi duas. No palco da Escola Educação Positiva, uma pediatra maravilhosa subiu lá e falou: eu, como pediatra, nunca tinha estudado desenvolvimento humano como estudei na pós-graduação da Escola Educação Positiva. Por quê? Porque não existe isso nem na nossa cadeira acadêmica. Uhum. E o que eu tô falando aqui? Neurociência, inteligência emocional, saindo do nomezinho das emoções e indo lá para a criança interior ferida, indo para outro lugar, indo muito além. O que a Maia trouxe muito fortemente aqui, recorte de classe, de gênero, de raça, que é o pilar de estudos sociais, e o principal, o quanto a educação tradicional está nos afastando da natureza humana. Ontem eu vi um vídeo, estava conversando com meu marido, do Elon Musk, que é aí, ó, o ídolo da geração da extrema direita e da direita, dizendo o seguinte, que o mal da nossa sociedade é a empatia. Então, assim, Que ó, o mal, olha só, exato. gente. Olha a desconexão da nossa natureza humana, Maia. É. E, gente, é importante que a gente entenda que a gente precisa ampliar o olhar. E agora eu quero fazer um convite, que é o poder que a gente tem. Aprender sobre tudo isso, saber que violência é ensinada. A violência de gênero, a violência que a Maia trouxe aqui dos extremistas, a violência de raça, de classe, porque Ninguém a gente está vendo nasce bullying. assim. Ninguém Ninguém nasce nasce em assim. céu, ninguém nasce dessa forma, Racista, fazendo esse tipo de. supremacista, misógino. Ninguém nasce assim, gente. Ninguém nasce assim. E a gente está numa sociedade adoecida. E um convite que eu e a Maia temos para fazer para vocês é: muitos do que estão aqui não puderam ver a Maia falando de ninho evoluído. O que é um ninho No evoluído? nosso Muito congresso, né? do nosso congresso. Não, eu vou explicar maravilhosamente para vocês o mito da infância feliz e o como a conexão é a cola do mundo, com evidência científica, trazendo o quanto. A Nadine Burke Harris no nosso congresso foi o quê, Maia? O que foi aquilo, né? Ai, Trazendo evidências e mostrando que a educação positiva é muito mais do que isso. E eu queria aproveitar, Maia, vamos fazer o convite para eles digitarem seminário. Quem quiser, por quem for profissionais, já está aberta as inscrições para o seminário, né, Maia? sim, estão. Digita então aqui seminário. Quem quiser fazer parte De uma do. imersão com a Fala aí, gente, Maia, de uma enquanto eu imersão. digito. É uma imersão, a gente vai ficar um dia inteiro, dia 12 de abril, se aprofundando na educação positiva, é, estudando sobre a teoria, a prática e o autoconhecimento também, porque nós queremos que todos possam viver os primeiros passos profissionais enquanto pessoas na educação positiva, né? E aí nós queremos que o maior número de pessoas participe. Tem um custo de inscrição que é R$ 67, mas é um valor super acessível, assim, é realmente com a intenção de poder ter o máximo de pessoas participando, é um dia inteiro de imersão, para realmente a gente chegar no X da questão. Por isso que vai ter, por exemplo, o apego seguro como tema, que quem vai trazer é a Lívia, e ela vai trazer não só o que significa, mas o que a falta de apego seguro gera na infância e na adolescência. Por que, o apego seguro é essencial para o Maravilhosa. desenvolvimento saudável da psique e do corpo, do desenvolvimento de uma criança? E o que acontece quando nós não conseguimos providenciar esse apego seguro? Né? Então, a Lívia vai trazer isso. A Flávia vai trazer, por exemplo, essa dualidade entre a nossa concepção da infância feliz e de como, na verdade, as nossas infâncias todas são permeadas pelo abandono. E não de um lugar assim, vamos apontar o dedo para os pais, é tudo ruim, ninguém sabe. Gente, tá todo mundo perdido. Inclusive, a série mostra isso, tá todo mundo perdido, né? E a gente quer começar a dar um chão. E não é um chão que a gente está tirando da nossa cabeça, que a gente está inventando, que a gente está ludibriando aqui. Nós estamos nos baseando nos 5 pilares da educação positiva para trazer todo esse conhecimento para vocês. A gente não está inventando nada. Na verdade, o que a gente está trazendo para vocês, e eu trouxe isso no congresso, é um resgate da verdadeira educação raiz da nossa espécie, que é uma educação baseada no respeito, em igual valor entre adultos e crianças. E só assim que a gente vai poder cortar o mal pela raiz. Que mal? Dessa supremacia, da misoginia, do racismo, e inclusive proteger os nossos filhos, aumentar essa proteção contra essas influências terríveis que eles
inevitavelmente virão na internet, porque embora os meus filhos não tenham celular agora, em algum momento eles vão ter. E o que, que a gente pode fazer para preservá-los, ou pelo menos plantar um senso crítico neles, para que eles não apenas engulam todos esses conteúdos sem pensar sobre isso. E como é que a gente constrói isso? Amores, não é com educação moralista, não é com discurso de faz o que eu falo, não faz o que eu faço, é através da relação, como eu trato meu filho, como eu trato minha filha, como eu trato meu marido na frente dos meus filhos, como eu trato os meus amigos, como é que eu resolvo conflitos, quando eu tô com raiva, o que, que eu faço com essa raiva? Porque é isso que os nossos filhos aprendem, não vai adiantar nada você chegar para o teu filho, eu chegar para o meu filho com um livro super bonito sobre as emoções, falar que é importante chorar, que é importante expressar a raiva, mas no dia a dia eu não me permito, eu não consigo chorar, eu me isolo quando não tô bem, ou eu isolo os meus filhos, ou eu falo para eles que eles não devem, eu perco a paciência. E tá todo mundo aprendendo, só que a gente tem que entender que a educação vai acontecer através da relação e não através do discurso e das falas moralistas que nós temos, que todos nós temos. Então, o seminário é esse convite para todos que querem dar esses primeiros passos profissionais na educação positiva. Assim, você tem vontade de trabalhar com isso, você sente que você tem o desejo, mas você não sabe muito bem por onde começar, o seminário está aí para isso. Então, você pode digitar seminário aqui nos comentários para você se inscrever, garantir a sua inscrição. E lembrando que amanhã é o último dia para pagar apenas 67. Depois disso, o preço vai aumentar, né? Maia, tem umas pessoas dizendo, ai, queria um encontro assim presencial. A gente faz uma vez por ano, que é o Que é congresso. o congresso. Teve agora em fevereiro. E para quem não pôde ir, a gente vai fazer esse online. E esse online é um dia inteiro, mas é um dia inteiro é uma imersão mesmo esse seminário. Então, assim, a Maia falou tudo isso, eu vou trazer para vocês essa questão moralista e o que nos impede de evoluir. O que nos impede de evoluir é porque a gente não tem consciência da infância que a gente viveu e a gente repete. Por exemplo, Maia, aqui tem muita gente que começa a dizer assim: ah, mas o meu pediatra mandou não sei o quê, a psicóloga disse que tem que ensinar, tem que tirar o que ele gosta e tudo mais. Peçam para esses profissionais dar por escrito para vocês essas Numa orientações receita. que eles não dão. Sabe por que eles não dão? Porque eles sabem que é contra as leis, porque eles sabem que é terrivelmente desatualizado, porque isso é um moralismo da própria infância deles, que a Maia está nomeando lindamente aqui, que eu, por achar que a minha infância foi feliz, então eu apanhava, sobrevivi, eu vivia isso, porque é falta de limite. Gente, é falta de Ai, conexão. É amiga. falta de Nossa Senhora. vínculo, é falta de relação. Veja, olha aqui uma mãe dizendo: Poxa, 10 horas eu tenho que estar na escola porque minha filha de 6 anos não se submete e não obedece às leis da professora. Gente, a professora tem uma relação com ela ou trata ela como repolho? Porque se essa criança se vê com um pingo de dignidade, como a maioria das crianças já vem ao mundo se vendo e diz: Não, meu, minha, em vez de eu me relacionar com ele, que a gente não tem. Gente, nós somos uma geração que não tem referência do que é uma relação saudável. Não. A gente só sabe se relacionar daqui para cá ou daqui para cá, não como pares. E a gente precisa aprender, porque senão você vai castigar, você vai botar no cantinho do pensamento, você vai humilhar, você vai colocar o teu amor à prova em relação ao teu filho. A professora faz isso na escola também, e a hora que eles estão dentro do quarto ou estiver fazendo alguma coisa, você vai dizer, não viu os sinais? Você passou uma vida inteira silenciando os sinais. E E é importante que os profissionais e famílias façam parte disso. Gente, o seminário é online e vai isso. acontecer dia 12, um sábado inteiro. É isso, Maia? Das Dia 12? 9 às 18. É super intenso, gente. É super intenso. Mas a gente quer realmente promover essa experiência de imersão. Porque, assim, por exemplo, a gente ficou numa live aqui agora com vocês, que foi super intensa, por sinal. A gente se organizou, mas a gente foi também aprofundando a partir dos comentários. Mas vocês passaram uma hora aqui com a gente. E eu vi que muitos de vocês comentavam: Meu Deus, que importante, que necessário. Teve algumas pessoas, obviamente, que discordaram, e tudo bem, isso faz parte. Mas muitos de vocês sentiram a potência, né, de se aprofundar nesses assuntos. Imagina o dia inteiro. Imagina ficar o dia inteiro remexendo e se aprofundando, né, nos embasamentos científicos, teóricos, práticos e de autoconhecimento da educação positiva. Então, nós queremos promover Exato. isso pelo valor simbólico de 67. R$ 67. E olha E só, amanhã é o Maia, último aqui dia.
tá? Para Amanhã é o vocês último poderem dia se... por Depois 67? disso aumenta o Então preço. aproveita, ó, a doutora Heloísa aqui, doutora Heloísa Pediatra, fica gravado o seminário? É possível adquirir, é possível adquirir a gravação, tá? Então, na hora que você clica, você digita seminário, aparece o link por mensagem, você clica e você vai adquirir a tua inscrição. Lá você pode adicionar a gravação também, se você quiser ter acesso 1 mês de gravação. Mas aí é adquirido à parte. Imagina, Maia, se todos os pediatras, que agora tem a Heloísa aqui na live, mais pediatras, psicólogos principalmente, soubessem sobre os ACEs, sobre as experiências adversas na infância e o impacto que tem os altos níveis de cortisol no desenvolvimento físico, sim, porque a primeira coisa que afeta são questões hormonais, Pois é. respiratórias, e nós vamos Olha entrar. uma coisa que foi se materializando aqui nos meus aprendizados. A gente sempre fala muito dos efeitos dos ACEs. Para quem não sabe, ACE é uma sigla que vem do inglês, a gente vai traduzir para o português, que são experiências adversas na infância. Gente, é um estudo de 98, muito robusto. Inclusive, se você quiser depois entrar no Google, colocar experiências diversas na infância, 1998, você vai ter uma pancada de conteúdo sobre isso. Não é um estudo merreca, não, gente. É um estudo muito, Inclusive muito. foi reproduzido no Brasil também. Ah, é verdade, porque a Nadine apresentou pra gente, inclusive, né? E aí eu me perdi agora. Desculpa, porque eu te interrompi, amiga. Você falou sobre os impactos dos ACEs e eu te interrompi e você perdeu. Que você de afetar tudo. Ah, pronto. Agora olha só, olha que interessante isso. Uma das áreas que mais é impactada pelo alto nível de cortisol no cérebro é o sistema límbico. E o sistema límbico se você dividir o cérebro em 3 partes, vamos simplificar aqui, né? Nós vamos ter uma região mais primitiva, embora não menos importante, que fica mais aqui embaixo. O límbico que fica assim no meio do cérebro e aí a parte frontal e superior, que é a terceira parte que evolui. Mas eu quero focar na segunda parte, que é o sistema límbico, que é central das emoções. Quando nós estamos criando os nossos filhos sobre esse extremo nível de estresse, e aqui eu não estou falando só da relação de pai para filho, estou falando, por exemplo, crianças negras que sofrem com o racismo e são influenciadas com esse estresse. Inclusive, informação importante sobre isso, o grupo de pessoas que mais tem asma são crianças negras, especificamente, tá? Olha que coincidência, só que não, né? E aí, uma das áreas mais afetadas pelo estresse tóxico é o sistema límbico, que justamente é a parte relacional do nosso cérebro, que é justamente a parte que se desenvolve a partir do nascimento por meio das relações. Então, a gente começa a entender uma causa-consequência aqui, quando a gente olha para as neurociências, de como as relações todas, pais e filhos, sociedade, criança, isso vai afetando e aumentando esse estresse tóxico que vai literalmente corroendo o desenvolvimento do sistema límbico e que vai tornar esse sistema límbico mais ativado, ou seja, uma amígdala mais ativada, a amígdala cerebral, que é aquela central das nossas reações. E é como se fosse assim, as relações influenciam o sistema límbico e deixam essa criança com esse sistema límbico menos subdesenvolvido e, por consequência, ela não consegue se relacionar bem porque o sistema límbico está afetado. Então, olha só que interessante, assim, o que essa criança recebe, ela literalmente, neurologicamente, devolve para a sociedade. Alice Miller falava isso já, Alice Lá Miller é um atrás. referencial teórico nosso. Ela falava isso de um lugar filosófico no sentido de que ela falava sem ainda termos acesso às neurociências igual nós temos hoje. Na época que ela falou isso, não tinha. Hoje nós temos a comprovação neurocientífica. A influência das relações vai eventualmente causar esse estresse tóxico quando são relações não respeitosas, não amorosas, não acolhedoras. Isso afeta o desenvolvimento que vai, por sua vez, afetar as relações desse ser com as outras pessoas e com o mundo. Ou seja, não tem escape. E aí a gente precisa começar urgente a redução de danos, gente. Aqui a nossa meta não é, ai, porque o que seria perfeito? O que seria? Não Não é tem nem ideal como. inalcançável. É inalcançável, até porque a gente vive num mundo muito desigual. Mas, nós podemos, com informação, reduzir os danos. Nós podemos, com informação, conversar com os nossos filhos
sobre assuntos que nós achamos difíceis. A gente acha que a criança não dá conta de entender sobre racismo. Mas você já tentou falar com ela sobre isso? Você já tentou começar a pontuar, por exemplo, que no desenho animado que ela assiste só tem gente branca? E que, curiosamente, o protagonista dos desenhos sempre é uma pessoa branca também? Já parou? Começa a trazer esses questionamentos. Você não precisa achar que são conversas super difíceis, né? A gente fala sobre heteronormatividade, né? Que é essa ideia de que é tudo só homem e mulher, só tem, enfim, a expectativa de que o homem tem que ser super másculo, a mulher tem que ser super feminina, só tem essa realidade. Peraí, mas as nossas crianças estão convivendo com uma variedade de relações. Ai, mas eu tenho vergonha de falar sobre casais gays que não sei o quê. Então começa a se informar, porque a vergonha vem também de um lugar de desconhecimento. Eu lembro que eu tinha muita vergonha de falar sobre racismo, porque quando eu percebi que eu também era racista, mesmo sem querer, né? Porque tem o racista intencional, que ele xinga, que trata mal. Eu era a não intencional, mas não menos pior. Quando eu comecei a perceber, eu fiquei morta de vergonha. E aí eu fiquei muito tempo sem saber como tocar no assunto. Então eu precisei estudar. E quanto mais eu estudava, mais eu conseguia falar com ele sobre isso. Então, se você tem vergonha, ai, não sei como falar sobre casais gays, como é que eu falo, eu nunca convivi. Amorzinho, vamos estudar, vamos se aprofundar, começa a buscar esse conhecimento que está disponível. De preferência, participa do nosso seminário, porque lá você vai ter uma imersão para realmente mudar a mentalidade, né? A Gisele está colocando aqui sobre misoginia. Isso também. Por exemplo, eu tive uma conversa esse final de semana com meu filho, eu até coloquei nos meus stories, sobre a menstruação. O meu filho está, e não é um assunto novo para ele, né? Meu filho sempre me acompanha menstruada, isso não é um tabu aqui em casa. Mas eu falei com ele assim, filho, você está com 9 anos, em breve as meninas da tua sala vão começar a menstruar. E quando garotas começam a menstruar, às vezes vaza o sangue na roupa. Então, amor, a gente não vai constranger essas meninas. Se você vir uma colega tua com uma manchinha, provavelmente na área do bumbum, uma manchinha avermelhada, o que você pode fazer primeiro, não falar e não constranger essa garota, não ficar apontando o dedo, nada do tipo, e chama uma adulta da escola para ajudar essa menina. Pode colocar uma blusa amarrada na cintura que vai cobrir o bumbum. Tem roupa extra na escola, você pode fazer. Então, por exemplo, essa é uma das formas que a gente vai lutar contra a misoginia, porque E os tem nossos uma, meninos... mãe. E educando eles, por exemplo. E aí, se você vê o amiguinho falando alguma coisa, se posicione. Porque o que acontece? A misoginia, gente, que é o ódio contra as mulheres, ela começa no tá correndo igual menininha, Luca. Olha, isso é que chorar é coisa de menina. São essas pequenas comparações que vão construindo até chegar lá na frente. Olha só, se imaginem se todas as mães de meninos educassem os meninos sobre a menstruação, como a Maia está falando, sobre se posicionar. Não que as meninas tenham que ser defendidas, não, mas que o tripé do bullying, né? Que é o que eu sempre ensino: o agressor, a vítima, e o maior poder que a gente tem é o agente. É quem tá vendo a coisa acontecendo e não faz nada. E o bullying dentro das escolas, inclusive, Maia, eu tô achando que a gente podia fazer uma live sobre bullying. O bullying dentro das escolas é geralmente esse agente aqui é o adulto. É o que vê as coisas acontecendo, que os adolescentes, as crianças não têm capacidade de mediação de conflito e não media, porque não sabe. Mas a gente tem que aprender. E essa é a base da educação positiva, que não existe educação sem autoeducação. Por isso, se quer falar sobre racismo, sobre misoginia, sobre violência, que medo mesmo a gente tem que ter mesmo de que o meu filho seja um opressor, um racista, um supremacista, um preconceituoso, um homofóbico. Esse medo a gente tem que ter. Por quê? Porque esse poder de olhar para, nossa, como é que eu olho para o racismo estrutural dentro de mim? Como a Maia falou, eu era racista e nem percebia. Porque eu fui constituída nessa escola tradicional, nessa família tradicional, no poder daqui para cá que a gente falou no começo da live. Então, gente, entendam, tudo tá alinhado e tudo a gente vai fazer e vai mergulhar aí no próprio seminário. E se a gente tem medo disso tudo, a gente precisa começar pela nossa autoeducação. E a gente também precisa cuidar de não pintar a figura masculina para os meninos como terrível e pintar sim uma estrutura de poder.
Isso é terrível. o Porque senão a gente tá falando deles mesmos, E a entendeu? gente Mas está eu sou menina reproduzindo e uma ele é ruim. violência, a gente tá apenas invertendo os papéis, a gente está falando que ser homem é ruim, que é horrível, que são pessoas más. Isso é um aprendizado para mim, Flá, eu digo para Exato, você, Maia. Que bom, porque, mas é porque para enquanto todos nós, porque amor. enquanto mulher, é claro que eu vou sempre trazer com muita força a fala de defesa e proteção da mulher, né? Mas aí eu me vejo assim, peraí, eu não quero depreciar o masculino que tem no meu filho e o masculino que tem na minha filha, enfim, porque todos nós temos ambas essas Masculino. energias, né? Como é que a gente pode valorizar? Como é que a gente pode, sabe, no final das contas é realmente sobre encontrar esse espaço de uma aceitação que vai para além de todos esses rótulos dentro de casa, né? Eu gosto de falar para o meu marido, assim, para os meus amigos, eu sempre falo, a minha meta é que os meus filhos cresçam no lar onde nem tem armário do qual eles precisem sair ou não. Assim, Então, entende? Assim, sim. que eles cresçam muito livres para estarem com pessoas, seja quais forem essas pessoas. Isso não faz a diferença na relação. Ou seja, Maia, seguro para serem eles. É isso, amiga. O Gabor Maté, que é professor da nossa pós-graduação também, fala sobre a autenticidade, né? E de como nós precisamos poder sermos autênticos. O que significa isso? Que a criança não teria que se esforçar para ser amada, que a criança não deveria ter que se esforçar para fazer coisas que chamem a atenção positivamente dos adultos. Que ela não precisaria, por exemplo, ter que se esforçar para tirar nota boa para ser reconhecida, que ela não deveria estar sempre bonitinha, arrumadinha, limpinha para que os adultos gostem dela, que ela não deveria estar sempre comedida, quietinha, obediente para os adultos gostarem. A criança deveria poder ser ela mesma e encontrar no adulto uma completa aceitação. Que é aí aonde as pessoas falam: ah, então educação positiva é sobre permissividade, nananana. Que, enfim, também é um capítulo para outro momento. E é muito triste pensar que aceitar uma pessoa é comparado e depreciado com o discurso de permissividade. Como se não fosse possível eu olhar para o meu filho ou para minha filha e me esforçar em sempre conseguir aceitá-los da maior maneira possível e, ao mesmo tempo, colocar os limites necessários. Por exemplo, quando eu conversei com meu marido sobre essa questão, com meu filho, sobre essa questão da menstruação das meninas na sala dele, né, que em breve vai acontecer. Eu não estou colocando uma margem para ele também. Eu não estou já prevenindo com essa conversa com ele. Não estou colocando uma margem na Mais relação. Não estou diferente, mostrando para Maia. ele. Mas você Não, tá eu estou falando falando. uma. Mas sabe o que acontece? Você tá colocando uma margem maravilhosa e necessária, só que diferente do que tá na cognição do senso comum. Porque o que Sim. acontece? Você não tá colocando assim, você não vai falar sobre a calcinha dela. Isso é limite. Gente, isso não é limite. Limite é essa relação que aconchega. Olha o primeiro limite que as crianças têm, que não é o nosso abraço. Não são os nossos braços de aconchego, de cuidado. A gente precisa rever, inclusive, nossa visão sobre limite, porque senão a gente fica no raso das relações humanas. E já aproveito. Amanhã tem live, Maia, 9 horas da manhã. Tem. Vocês aguentem, viu? Eu adorei às 7 da manhã. Tô achando que às 7 é melhor do que às 9. Uai, o que vocês acham, gente? 7h30 da manhã é um bom horário para vocês? A gente pode fazer essas alterações, mas é mais por vocês, Não, mas porque eu digo até por mim. Eu adorei, porque não, eu eu tô sei, aqui. eu sei que para você é mais prático e para mim também é ótimo. Eu acho que eu quero ouvir as pessoas falarem assim. O que vocês acham? Eu vou 7h30 é um pedir bom lá horário? nos meus stories. Vou abrir Ah, uma caixinha hoje nos então meus pronto. Você já stories. pediu, E você já aí, pediu. e aí quero saber quem vai estar comigo na live de amanhã. Eu espero vocês. E sim, estamos recebendo todos vocês que já estão ficando inscritos no nosso seminário. Vamos passar aí um dia inteiro juntos no mergulho lindo dessa autoeducação, ok? É Gente, cedo, mas a gente dá um jeito. Shelly, a gente adora você, Shelly viu? Você sabe, a maravilhosa. gente adora Gente, você. olha, e só para fechar da série Adolescência, o que vocês acham que vocês estão vendo e que vocês acreditam que talvez a Maia, a Flávia são alarmistas, a Sheili é a louca que fica alarmando todo mundo também o tempo Não fala, inteiro. não fala da É, Shelly.
E o que que acontece, gente? É importante a gente entender que essa não é uma realidade de série distópica da TV. Essa é Nossa uma Senhora. realidade que está acontecendo agora. Fatos é que existem muitos casos e são, gente, eu puxei estatisticamente só aqui em Santa Catarina são mais de 20 casos parecidos com ataque a meninas em escolas e coisas assim por mês. Por mês. Gente, é muito sério. É muito E sério. aí eu falei assim, não, esse dado deve estar errado, né? Comecei a pesquisar, escrevi para uma juíza daqui que eu conheço e tal. Ela não falou, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. O Pois é. Então, feminicídio disparou. agora a gente vai fazer uma coisa que é importante. Quando a gente fala sobre esses assuntos assim, às vezes isso alimenta muito a nossa raiva. Só que a gente tem que lembrar que nós não fomos educados para usarmos a nossa raiva de uma forma produtiva e funcional. Então agora, cuida do que você está sentindo, porque provavelmente está sentindo indignação. Eu estou me sentindo indignada, eu estou sentindo aqui no meio do meu peito uma força muito grande, uma indignação muito forte. E agora você vai se conscientizar do que você está sentindo, da sensação física ou do Maravilhosa. que está passando pela sua cabeça para cuidar e não transformar isso numa raiva desenfreada para ser passivo-agressiva com as pessoas, para ferir as pessoas com as palavras, mas usa essa indignidade agora de um lugar produtivo. Usa essa indignidade para conversar com a tua família sobre isso, para conversar com as suas amigas, com os teus amigos, para escrever um texto sobre isso, para você fazer anotações. Usa essa raiva de uma amiga, você pode dar exemplos também, por favor. É porque assim, eu só tenho às vezes esse receio de que a gente não quer Maravilhosa você, reproduzir Maia. o que as pessoas, quando ficam indignadas, elas saem atirando para todo mundo. E eu fiz isso por muito tempo, e Eu se eu não também. cuido, eu continuo fazendo. Eu Eu não também, quero, amiga. não é isso. E sabe o que Então, que é cuidem. importante? Que lindo que você trouxe, porque ao mesmo momento, quando a gente olha para esses fatos, para esses dados que tem recorte político, de raça, de gênero, de tudo que a gente estava falando até aqui, que precisa sair do raso, que precisa de regulamentação de mídias, que precisa de apego seguro, e que a gente vê ACEs e o nível de cortisol nos adoecendo lá em cima, um cérebro em alerta só se defende, não aprende, inclusive o nosso. Então, É. nesse momento que você possa se dar um alto abraço, que você possa saber que sim, a nossa sociedade está ruim, mas tem um poder muito grande. Um poder de que o próprio Nadine Burke Harris fazendo todo o trabalho de ACEs, que é nós temos o poder do acolhimento, de melhorar nossas relações, de estar em contato com o que a gente sente, porque isso é regulação, é estar consciente de que a Maia falou, eu tô ativada, eu tô aqui, ó. E aí, ok, isso é regulação. Olhando para minha interocepção, eu tô identificando o que eu tô sentindo e isso é meu. E aí eu cuido. E eu vou em direção aos outros com consciência, eu vou em Isso, direção ao isso. aprendizado, eu digito o seminário e mais do que isso, eu uso o maior poder que eu tenho. Qual que é o maior poder que eu tenho? De ser esse aconchego, esse amparo, de dizer, uau, filho, eu não dou conta dessa tua pergunta agora, eu vou pesquisar, eu não dou conta da tua raiva, eu tô vendo que você tá assim, tá tudo bem, obrigada para confiar em mim, no que tu tá sentindo, mamãe tá aqui para você, eu te escuto, e não torna tudo sobre nós, mas está ali amparando, sendo amparo, sendo aconchego, sendo sustento, sendo. É isso que a gente precisa entender, que nós temos um poder de ser. E eu preciso dizer aqui, não somos só mães, porque a maioria aqui é mãe. Somos os profissionais que olha como educadora parental, como pediatra, como neuropediatra, como médico, que sai de um recorte superficial e já define diagnóstico para olhar para o sistema, para a nossa Isso. sociedade, para o Exato. lar, para as crianças, para o ambiente em que ela está inserida, porque se está adoecendo um monte é porque o alto nível de cortisol está lá em cima. E independente do diagnóstico ou da causa ou do que for, toda melhora no ambiente dessa criança vai refletir no comportamento, no bem-estar, na saúde física e mental de todos nós, né, Maia? De E todos a gente nós. espera vocês no seminário. E É isso, amanhã, gente. Ó, amanhã tem amanhã tem live. live, mas digita seminário para você garantir a tua inscrição. Resumindo aqui rapidinho para a gente finalizar essa live, é um dia de imersão profissionalizante das 9 às 18 no sábado, 12 de abril. E o valor de inscrição, o valor simbólico de 67, lembrando que esse valor vai só até amanhã, depois disso o preço vai aumentar.
Então você pode digitar aqui seminário e você pode participar de uma imersão comigo, com a Flávia, que está aqui em cima, com a Lívia, que é nossa sócia, e com a Clarissa também, que é nossa sócia. E nós quatro estaremos com vocês, navegando pelo conhecimento teórico, pelo conhecimento prático, e a gente vai mergulhando no conhecimento, porque, queridos e queridas, sinto muito dizer, ou não sinto muito, que sem autoconhecimento, sem autoeducação, a gente vai ser apenas um papagaio reproduzindo as falas de alguém. A gente não vai estar sentindo visceralmente essa mudança. A gente não vai ter tido uma mudança na nossa mentalidade, tá? Então, estejam conosco, seminário, digita aqui. Esteja conosco na live de amanhã também. E cuidem agora da indignação. Sinta, valide e cuida. Escreve sobre isso, conversa sobre isso, coloca isso para fora, tá? Isso tem que ser espalhado. Alcança as pessoas ao teu redor. E isso é trabalhar com propósito, né, Maia? É fazer da nossa servir no mundo uma paixão e colocar os outros em movimento, ser movimento, porque as crianças e adolescentes confiam na gente. O seminário é para mães e é para profissionais, mais do que isso é para quem quer ser um defensor da infância e adolescência. Maia, obrigada, amor. Tchau, Beijo, amor. gente! É uma honra ter você trabalhando comigo nessa missão ao meu Amiga, lado, viu, Maia? é minha. Que delícia essa Beijo, live. amores. Obrigada, tchau. Obrigada.